Hey all, what's the story? Vamos para mais uma aula de inglês? Mais uma aula de Intermediate, tá? Hoje nós vamos Intermediate English, Simple Present Questions and Short Answers. Nós vamos ver dois tipos de perguntas aqui, tá? Nós vamos ver a Yes/No Questions and as W8 Questions, tá bom? Yes/No Questions e as W8 Questions. Bora lá. Ó, aqui primeiro as Yes/No, tá? Primeiro, por que yes, no? Porque esse tipo de pergunta, vocês vão ver a hora que a gente falar aqui, esse tipo de pergunta, a resposta vai ser sim ou não, tá? É o tipo de resposta que a gente acaba falando yes, I do, no, she doesn't, né? Depende do sujeito. Então, no caso aqui, nós temos do you play the guitar? Ou does she play the guitar? Yes, I do, para um, no, she doesn't, para segunda, doesn't, né, de does not. Se fosse outro sujeito que não fosse he, she, it, que usasse o do como auxiliar, aí seria do not, don't. Entenderam? Então vamos lá para vocês guardarem. Ó, a pergunta primeiro, olha a estrutura. Auxiliar, ó, tá vendo? Ó, auxiliar, do ou does. O do, vocês já sabem. I, you, we, you e they. O does, he, she e it. Então é o auxiliar do ou does, o sujeito que manda no auxiliar, base form verb, não importa o sujeito. Vai ser a mesma forma básica na pergunta. Então play, né? Play. Play, na pergunta não muda, tá? The guitar. Então, do you play the guitar? Does she play the guitar? Então, a resposta curta, não precisa falar yes, I play the guitar. Já pode falar yes, I do. No, she doesn't play the guitar. No, she doesn't. É assim que funciona, coisa rápida, tá? O que poderia acontecer, por exemplo, quando você fala não, é que esse caso aqui já poderia encerrar. Mas vamos supor que a pessoa toque algum outro instrumento. Aí poderia falar no, she doesn't, ponto. She plays, ó, aí flexiona o verbo. Aí flexiona, porque está numa afirmativa. She plays the piano. No, does she play the guitar? No, she doesn't. She, ponto. Aí, she plays the piano. Aí vai. Aqui já morreu, né? Yes, I do. Pronto, se você quiser tocar outro instrumento e quiser falar, você pode falar, mas a pergunta foi, do you play the guitar? Então, tá bom? Então vamos lá, ó, de novo. Pergunta yes, no. Auxiliar, sujeito que manda no auxiliar, base form e o complemento, tá? Yes, I do ou no, she doesn't. Vai depender do sujeito, né? Poderia ser do aqui, aí seria I don't, por exemplo. Isso tem que atentar. Agora nós vamos para a próxima pergunta, que são as W8 questions. As W8 questions são as perguntas que usam as W8 words, que é who, what, why, when, where, how. Tá? O how não é W8, mas não precisava criar uma categoria só para o how, né? Então o how entra no W8. Então tá aqui, né? Olha a estruturinha, ó. Ela é igual quase a yes/no. Só que o que acontece? Entra a palavra WH antes do auxiliar. Entra a palavra WH antes do auxiliar. Olha lá, ó. WH word, auxiliar, sujeito que manda no auxiliar, verbo na base form e às vezes um complemento. No caso aqui não precisou. A gente está falando de música, né? Então aqui vamos seguir nessa linha. Who does he like? Por exemplo, he likes the Beatles. He likes the Beatles. Ou, isso é uma afirmativa, né? Ó, na afirmativa não precisa do auxiliar. Na afirmativa só flexiona o verbo. Se fosse a primeira pessoa, I like the Beatles. Não precisa do auxiliar. Na afirmativa. He, she, it flexiona o verbo. Ó, likes, por exemplo. Né? E vários, se fosse play, he plays, né? Que eu falei aqui, ó. She plays the piano. Tá? Então, he likes the Beatles. A negativa precisa auxiliar, ó. He does not ou do not, dependendo do sujeito. No caso aqui é he, então é he doesn't like music. Tá bom? He doesn't like music. Isso aqui vocês podem copiar, ó, né? Vocês podem copiar as estruturinhas, as coluninhas que ajudam. E aí vocês vão trocando. Troca o auxiliar, vai ter que trocar o sujeito. Troca o sujeito, vai ter que trocar o auxiliar. Troca o verbo.
vai trocar o complemento ou vai deixar sem complemento. É assim que vocês treinam, tá? E aqui também. Vocês trocam o lugar, provavelmente vai, o lugar não, desculpa, o WH, provavelmente, com certeza, vai ter que trocar o verbo, né? Porque cada WH é uma coisa, o where é onde. Então vai ser difícil ser where does he like? Bom, depende se estiver perguntando, dá. Então assim, who do you like? Where does he live? Entendeu? Então se você trocar o WH, você vai ter a chance de trocar o verbo. É assim que você vai praticando. Pense nos verbos que você já conhece, pesquise mais alguns e vá fazendo a troca. E aí você faz a resposta também, né? Você faz a resposta, vê que tem a estruturinha de cada do afirmativo e do negativo e faz a resposta. Vai trocar o sujeito, vai trocar o auxiliar se preciso, o verbo, tá? É assim que treina. Outra maneira, como eu sempre falo, Oxford e Cambridge. Esses livros de gramática são ótimos. Oxford e Cambridge para estudantes. Pode usar sem medo, tá? E para seguir e completar essa aula, nós vamos falar de Subject and Object Pronouns. Até aqui a gente sabia os Subject Pronouns, né? No português seriam os pronomes pessoais retos, que é o I, you, he, she, it, que são singulares. We, you e they, plural. Então esses são os pronomes que efetuam a ação, né? Que causam a ação. Então eles vêm antes do verbo na afirmativa, né? Quando a gente está fazendo uma afirmação, numa frase afirmativa, eles vêm antes do verbo. Se for pergunta, vai vir depois. E a gente tem os pronomes que sofrem essa, eles são os pronomes objeto, né? Objective pronouns, object pronouns, tá? Eles sofrem essa, eles vêm depois do verbo. Então, cada um tem o seu, ó. Me, you, him, her, it, us, you e them. Cada um tem o seu, né? Ó, as duplinhas aqui, ó. Vocês podem anotar e seguir as duplinhas, ó. I, me, you e you. O you, a gente dá sorte que ele mantém. He, him, she, her, it, we, us, you, they, them. Tá bom? A gente troca. Olha o exemplo aqui, ó. Lembra? Eu falei, ó, sujeito, verbo e o pronome objeto. O pronome sujeito, verbo, pronome objeto, ó. Vamos usar o he e o she, a terceira pessoa do singular, ó. He likes her, né? He likes she. He likes her. But she doesn't like him. Não é she doesn't like he, é him. Entenderam? Ó, o verbo aqui, a ação, likes, né? De gostar. O he, que é o pronome sujeito reto, subject pronouns, ele efetua a ação, né? Ele é o causador da ação. Então, he likes. Ela sofre a ação, então a gente usa o her. He likes her. E aqui, por que troca, né? Ó, não seria her. Ela vai efetuar a ação aqui de não gostar dele. She doesn't like him. Ele não está mais efetuando a ação, ele está sofrendo a ação, a consequência do verbo. She doesn't like him. Tá bom? Como vocês sabem, também praticando, ó, por exemplo, ó, vamos ver aqui, ó. He likes the Beatles, but she doesn't like them. Olha lá, tá vendo? Já dá mais uma frase. Você vai trocar porque The Beatles virou them. Só precisa repetir The Beatles. The Beatles é uma banda, são eles. The Beatles a gente fala they. Né? Do you like? E aí quando fica depois do verbo, a afirmação é them. She doesn't like them. Assim que vocês treinam também. Vocês vão usar os verbos, fazer frases com o verbo, o sujeito, o pronome sujeito antes, o verbo, e o pronome objetivo depois. Ok? Não é difícil. É questão de prática. Hope you enjoyed this class, guys. See you soon. Bye.